Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, hoje memória obrigatória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, hoje memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a família carmelitana descalça celebra a memória de São João da Cruz, que se encarregou da reforma carmelitana proposta por Santa Teresa d'Ávila, inspirada por Deus no coração de Santa Teresa e conduzida por ela. São João da Cruz se ocupou da reforma no ramo masculino da ordem carmelitana. E a amizade entre Santa Teresa e São João da Cruz marcou definitivamente a história de toda a família carmelitana. Como o Senhor aproxima os corações que amam a Deus. Como o Senhor nos leva a conhecer e a nos encontrar, a conhecer aqueles irmãos e irmãs que estão progredindo na fé para com eles dividir a inspiração que vem de Deus no caminho de santidade. São João da Cruz era muito mais jovem, por volta de 25 anos mais jovem que Santa Teresa d'Ávila, naquele momento de sua vida. E, ao conhecê-lo, Santa Teresa d'Ávila percebeu não só a pureza, mas o vigor no desejo de amar a Deus que sempre distinguiu a vida de São João da Cruz, a sua decisão de entregar toda a sua vida e abraçar todo o sofrimento que fosse necessário para ver nosso Senhor amado. Ele sabia que não ia ser sem muito trabalho, sem muita entrega pessoal, sem muito sacrifício, que as almas chegariam à comunhão com Deus. E dessa forma também se ofereceriam com Ele por amor. E Santa Teresa d'Ávila percebe os sinais de Deus presente na vida daquele jovem sacerdote, e São João da Cruz vai ser, depois, no desenvolvimento da proximidade entre os dois, o primeiro a conduzir a reforma no ramo masculino, mas também aquele que vai guiar espiritualmente a vida de Santa Teresa d'Ávila. Aqui tem uma beleza muito grande, meus irmãos, que se aproxima com o Evangelho de hoje. Ontem falávamos que os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo rejeitaram os sinais de Deus que Jesus realizava enquanto Messias. O Senhor não fez aquela pergunta em vão. Ao propor a pergunta, cria a ocasião para que eles se posicionem. Ou seja, como falávamos ontem, ou afirmem
e testemunhem a verdade, ou então declarem o seu equívoco diante da verdade e dessa forma o Senhor possa corrigi-los. E no primeiro caso, o Senhor então poderia animá-los e exortá-los a seguir no caminho da verdade. Mas eles, conhecendo a verdade, não a escolheram. Intencionalmente, não só não queriam ver a verdade, mas não queriam que ninguém lhes falasse a respeito disso. Que grande decepção para o coração de Deus, a postura de rejeição no coração dos sacerdotes e dos anciãos. Agora, ao mesmo tempo, ontem falávamos que, sendo eles os representantes da tradição de Israel e aqueles que eram investidos com a autoridade para falar das coisas de Deus, todos os que estavam ali poderiam de alguma forma passar por um momento de confusão e de desorientação. Ou seja, diante da atitude desses que deveriam confirmar ou orientar a fé do povo, poderia acontecer uma grande confusão. As duas parábolas que Jesus conta, elas cumprem um ato de justiça, além de serem um chamado à conversão para cada um deles. Falávamos ontem a respeito disso, que esse ato de justiça em favor de todo o povo que está acompanhando aquele momento e que está, de alguma forma, sofrendo os efeitos dessa atitude hostil à verdade e reprovável em relação ao reconhecimento dos sinais de Deus. Por isso, eu falava do paralelo entre a relação de Teresa d'Ávila e São João da Cruz e o Evangelho de hoje. Todos dois foram grandes filhos de Deus que souberam reconhecer os sinais da presença do Senhor. Teresa sempre se deixou conduzir pelo Senhor e ao longo da sua vida permitiu que completamente o seu ser fosse percorrido por Deus e por sua palavra. De maneira que todo o seu coração era transparente diante de Deus. E dessa forma também recolhia, por graça divina, a sensibilidade dos corações que estavam diante dela. E logo pôde perceber o coração daquele jovem sacerdote, que também queria ser totalmente do Senhor e ser completamente percorrido por Deus, de maneira que a inspiração divina pudesse movê-lo em toda a sua dimensão e força. Com muita pena, vemos o testemunho evangélico hoje daqueles que receberam também dons tão valiosos da parte de Deus, mas que, infelizmente, não se deixaram guiar, não se deixaram conduzir pelo Senhor e terminaram, por fim, a estabelecer uma hostilidade contra o próprio Deus. A parábola que Jesus traz hoje é uma parábola de grande consolação para todos nós. O Senhor usa a parábola que muitos de nós já conhecemos, dos dois filhos, onde o primeiro dá uma resposta e muda. O segundo dá uma resposta mais positiva do que o primeiro. Para dizer a verdade, o primeiro deu uma resposta negativa e depois mudou para uma atitude positiva. O outro, por sua vez, deu uma resposta positiva e depois mudou para uma atitude negativa. Ontem falávamos a respeito do falar e do agir. Então, com a parábola de hoje, o Senhor já coloca claro uma coisa. O testemunho tem uma predileção aos olhos de Deus.
E o testemunho ele vai ser amadurecido a partir de um coração que passa a ouvir o que Deus lhe fala. Então, no primeiro momento, o primeiro filho, no seu primeiro momento, resiste àquilo que o pai lhe pede. Mas não sabemos o que acontece, mas existe um espaço de tempo em que esse coração, que inicialmente resistiu à voz de seu pai, deixou-se finalmente convencer-se em favor da obediência. Seguramente, como na minha vida e na sua vida, diante dos momentos de resistência que tivemos à palavra de Deus e aos apelos de Deus à santidade, foram muitos os sinais que chegaram até nós para que nós pudéssemos, pouco a pouco, abraçar a obediência. Deus não desiste de insistir conosco. E de muitos modos e maneiras, vem ao nosso encontro e vai, aos poucos, nos convencendo. Mas aqui entra um dado importante. Deus não nos convence de uma maneira teórica. Esses sinais quase sempre são pessoas e acontecimentos, ou seja, são obras, ou seja, são testemunhos que vão chegando até nós. Nós somos convertidos por meio de testemunhos, de obras, de gestos realizados por Deus em nossos irmãos e como testemunho da transformação de Deus na vida de nossos irmãos, enquanto gesto de caridade e de amor por nós. Então são as obras realizadas por nossos irmãos, que por sua vez são o reflexo da obra do amor de Deus na vida deles, que vai nos convencendo a mudarmos de ideia, vamos colocar assim, a orientarmos-nos no caminho da conversão para a obediência a Deus e para que o nosso coração se torne um coração dócil à inspiração dos céus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor vai movendo a nossa história. De maneira que nós, quando, enfim, convertidos, nos orientamos para o Senhor e nos unimos em obediência à sua vontade, começamos agora a realizar obras, a dar testemunho. O amor que se fez sentir por gestos, agora se faz conhecer também por gestos. O homem que com as palavras demonstrou-se resistente a Deus, vai demonstrar primeiro com os seus atos que Deus venceu em suas vidas, que a sua palavra pessoal foi abandonada e a palavra de Deus foi agora acolhida na sua vida. E essa passagem do deixar as palavras de antes, de resistência a Deus, para passar a ter a palavra de Deus como força na sua vida, isso nós vamos ver por primeiro através dos seus gestos, através dos seus atos. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs, esse caminho da conversão que vai acontecendo ao longo da nossa história. Na continuação do texto, o Senhor diz que os publicanos e as prostitutas ouviram a voz de João. E, como disse Santo Agostinho, João era a voz, Jesus era a palavra. Ouvindo a voz de João, que veio para anunciar um caminho de justiça, o caminho que leva até Cristo, que é a palavra, eles então, através da voz de João, receberam, acolheram uma outra palavra,
distinta daquela que era a palavra inicial deles de rejeição às coisas de Deus. Acolheram uma outra palavra. João foi a voz, foi a obra por meio da qual Cristo foi entregue e eles acolheram. E a partir do momento em que a palavra de Cristo passou a habitar em seus corações, a ser a palavra presente em seus corações, a vida deles as vidas começaram a se transformar. E, crendo, abandonaram o estilo de vida de antes e buscaram viver agora segundo essa mesma palavra, que agora habita em cada um deles. Estão vendo aqui a imagem do que falamos ontem? João 14. Eis que eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada? Olha que maravilha. Em contrapartida, o oposto está acontecendo com aqueles que, com predileção, Deus orientou também a sua palavra, como orientou aos publicanos e às prostitutas. E eles inicialmente declararam acolher essa palavra e reconhecer que ela vinha da parte de Deus e que ela seria a palavra de suas vidas. Mas com o passar do tempo, os seus corações de tal forma se endureceram que foram pouco a pouco jogando para fora essa palavra de vida que por meio dos profetas e de Moisés haviam recebido. E quando João Batista veio a anunciar, ele que era a voz que clamava no deserto, a palavra de Deus, não mais aquela apenas revelada aos profetas, apenas revelada a Moisés, mas agora a palavra na sua plenitude, eles não a reconheceram e tiveram predileção por ter no coração a sua própria palavra e não mais a palavra de Deus. E dessa forma se tornaram insensíveis. E os seus gestos, por conta disso, não mais expressam a vida que vem de Deus. Não é sem razão que o Senhor irá dizer: vocês devem ouvi-los, mas não devem seguir seus exemplos, porque eles ensinam aquilo que está nas Escrituras, mas eles não vivem conforme Deus nos pede. Eles não ensinam a vida que vem de Deus. Eles a conhecem, mas não a ensinam. A esterilidade da alma é a ausência das obras que são fruto do agir de Deus em nossas vidas. Ali é uma alma estéril. Queridos irmãos e irmãs, a reforma proposta por São João da Cruz não era uma reforma limitada a um estilo de vida de maior austeridade, mas a um estilo de vida de maior escuta a Deus, o que nos leva a também ter um maior compromisso e uma maior entrega, como ontem falávamos a respeito de João Batista. Percebem? É muito mais difícil reformar alguma coisa do que fundar. E essa é uma frase verdadeira, sabe? Porque quando começamos com a fundação, tem tanta inspiração e tanta disposição ao ouvir, mas quando avançamos com uma reforma, nos deparamos com aqueles corações que foram se tornando mais duros e foram se tornando mais cheios da própria palavra e mais desinteressados da palavra de Deus, mais desinteressados da presença de Cristo, do agir de Cristo. Quando estamos com a fundação, quando conduzimos um processo de fundação, é muito comum que os corações, ao conhecerem aquela proposta carismática, logo se acendam em entusiasmo e se deixem alcançar, se interessam
por acolher aquela nova palavra e por propor-se a deixar morrer a sua palavra para ter na vida a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Mas quando a coisa já foi andando mal ao longo da história, e agora os corações que antes se dispunham por Deus o colocaram para fora e agora se dispõem mais pela própria palavra do que pela palavra do Senhor, e por conta disso talvez já tenham até consolidado uma certa hostilidade interior ao falar de Deus, a reforma se torna uma tarefa extremamente árdua. Veja, São João da Cruz foi feito mestre de noviços e foi para o lugar certo para quem quer fazer nascer a sensibilidade no coração de uma nova geração. Mas foi exatamente esse trabalho que lhe custou não só grandes calúnias e difamações contra, mas lhe custou também cerca de 9 meses de cárcere, preso sem comer direito, sem beber, exposto ao frio, lançado em uma cadeia por seus próprios irmãos, por conta da resistência às propostas que eram feitas, que não faziam outra coisa, as propostas de reforma, que trazer uma maior austeridade de vida, não pela austeridade, mas pelo zelo amoroso com aquilo que Deus nos pede. Quanto maior o zelo do coração, maior a entrega que acontece na vida. Como falávamos de João Batista, né? O padre já citou isso. Na medida em que ele se entrega mais e mais e mais e mais e mais, não sobra praticamente tempo nenhum para si, e isso não é nenhum problema. Quanto mais eu amo, mais eu quero viver aquilo que me enche de amor. E todo o restante vai ficando para depois, não por um desprezo enquanto algo desgraçado, mas porque a graça que busco no cumprir a vontade de Deus refaz e edifica todas aquelas outras realidades graciosas que Deus me entregou, desde a minha saúde até o meu tempo, até o ritmo da minha vida cotidiana, tudo vem edificado. Quando nós buscamos cumprir a vontade do Senhor, quando o zelo pela casa do Senhor nos devora, porém, aos olhos do mundo, isso que pode ser uma edificação, isso que é uma edificação pode não ser entendido como edificação e pode ser até condenável. E dessa forma, muito do que era proposto na reforma foi perseguido. Mas não foi perseguido porque era demasiadamente austero. Foi perseguido porque os corações não conseguiam ou não se deixavam guiar no amor para dessa forma a austeridade encontrar o seu lugar com equilíbrio na vida. Ih, padre, ficou difícil o que o senhor falou. Na medida que a gente vai amando mais, a gente vai tendo menos medo de entregar. E a gente olha menos para o peso das entregas que são feitas. Na medida em que a gente ama menos, os nossos olhos se voltam mais para as entregas que precisam ser feitas, ou que devem ser feitas. E dessa forma, a gente freia sempre mais o nosso ímpeto de amor. Se não olhamos para o amor que nos impulsiona e não criamos uma aliança com esse amor que nos inspira e nos move, até a mínima exigência vai ser uma grande austeridade. Estão entendendo? Quanto maior for a nossa aliança de amor no agir em nome de Deus, até as mais duras e severas austeridades não vão parecer tão duras assim. Pronto, falamos de maneira clara. O ponto de equilíbrio está no amor. Se o discurso está falando ainda e está todo pontuado sobre a austeridade, que é mais ou que é menos, que é para a direita ou para a esquerda, vamos rever isso, porque o ponto de equilíbrio não está ali. O ponto de equilíbrio está no amor, no vínculo de amor que se estabelece.
esse vínculo de amor que não estava mais presente no coração daqueles interlocutores de Jesus. Mas olha com que delicadeza, e ontem falávamos a respeito disso, com a qual Jesus trata o final dessa primeira parábola. João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. E o Senhor em seguida acrescenta. Acrescenta o quê, padre? Lembra que falamos sobre as obras como sinal, né? João deu testemunho. João realizou obras. João foi eloquência de Deus para a vida deles. Mas não só João foi eloquência. Eles estão vendo também os pecadores e as prostitutas se converterem, caramba. E Jesus acrescenta isso. Os publicanos e as prostitutas creram em João e estão vivendo um caminho de conversão. Ou seja, estão realizando também obras, estão sendo também um sinal de vidas edificadas a partir da palavra. E também isso eles não estão vendo. Ou melhor, estão vendo, mas não querem se dar o trabalho de acreditar. Não querem reconsiderar, aí a expressão utilizada, para poder crer. Ou seja, vocês não querem viver aquilo que o primeiro filho viveu agora no segundo momento, né? Porque eles que antes tinham dito sim, degeneraram para o não, agora seria a hora de viver o que o primeiro filho viveu, do não passar ao sim novamente, mas um sim edificante e edificado pelo testemunho dos mais pequeninos, que são as prostitutas e os pecadores e os publicanos. Mas eles não querem, não querem. Nem esse outro testemunho está sendo suficiente para eles. Se o testemunho de um grande, aos olhos de Deus, desprezado por eles, não foi suficiente, também o testemunho de dos pequenos, aos olhos deles, e que se tornam grandes agora aos olhos de Deus, porque se abrem à ação da graça de Deus, também esse testemunho não está servindo. Pobres homens, que permanecerão sem a fé no dia do juízo. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de olharmos e de também nós vivermos um caminho de conversão. Peçamos a intercessão hoje de São João da Cruz e de toda a família carmelitana para que o nosso coração seja uma fornalha de amor ardente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João da Cruz e da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.